Você já parou pra pensar por que a gente se sente vazio quando falta amor? Porque mesmo rodeado de pessoas, ainda nos sentimos sozinhos. Se você não entender o que é o amor, talvez você vai passar a vida inteira tentando preenchê-lo com qualquer coisa que não seja ele. Fala galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Mike. E aqui a gente tá pra falar sobre um pouco de tudo. E hoje a gente vai aprofundar nesse tema que é a essência do amor e por que ele é importante. Você vai descobrir que os gregos antigos já sabiam sobre o amor e os tipos de amor e o que a Bíblia nos ensina sobre amor também. E o porquê que a psicologia tenta pincelar o porquê que o ser humano simplesmente não encontra sentido na vida sem amor. O amor, ele surge como uma necessidade humana. Segundo a análise do comportamento, o amor é um conjunto de comportamentos reforçadores. É o cuidado, a atenção, o suporte emocional. Desde o nascimento, o ser humano busca afeto. A ausência de amor gera transtornos, desorganização emocional e apego ansioso. Então, desde a parte da concepção, quando aquele ser humaninho está ali, ele necessita de amor. Tanto que o ato de mamar não é só a alimentação, mas é uma forma de receber amor. No caso, materno. Quando a criança fica fazendo bagunça, fazendo uns barulhos, dançando, tentando andar e a família aplaude, reforça isso. Reforça esse sentimento de pertencimento, de amor que aquela criança está tendo. E Viktor Frankl, ele dizia que a essência da existência humana é encontrando um sentido. E o amor é o mais alto e o último sentido a ser encontrado. E quando a gente para pensar nisso, até outros autores também falam sobre isso. Como Abraham Maslow, ele diz que na hierarquia das necessidades, o amor seria o pertencimento. O amor e o pertencimento seriam como fundamentais para a autorrealização. Então, a gente já começa a perceber que esses estudiosos, eles querem dizer que para o ser humano realmente se sentir completo, feliz e estável, ele precisa de pertencimento e precisa de amor. E como lidar quando aparece, então, a solidão? Tudo bem se sentir sozinho às vezes, o problema é quando ela se torna crônica. Ou seja, de tempos em tempos ela sempre está voltando, e cada vez com uma frequência maior, cada vez com mais tempo na solidão. Porque isso pode gerar depressão, pode gerar perda de sentido na vida, e até mesmo dores físicas. Sabendo disso, sabendo que a solidão é como se fosse um veneno, o amor nesse contexto seria como um antídoto contra o vazio. Quando a gente olha para a história, a gente percebe que os gregos, eles entendiam algo que parece que se perdeu na nossa sociedade. Porque quando a gente olha para Bauman, ele está literalmente falando que o amor se tornou líquido, que as relações se tornaram líquidas. E os gregos falavam que não, o amor é abundante, é tão abundante que a gente existe 7 formas de nomeá-los. Sendo o primeiro Eros, o amor romântico, o amor erótico. Começa com uma paixão, mas sem profundidade. Depois vem o filia, que é o amor da amizade, o amor da amizade verdadeira. Aristóteles valorizava esse amor como o mais racional e duradouro. Ou seja, enquanto o amor eros ele era rápido e se acabava rápido, o amor filia era um amor que durava. Enquanto um é emocional, o outro é racional. Tem o storge, que seria o amor familiar, que seria aquele amor baseado em afeto e confiança. Tem o ludus, que é o amor lúdico. É aquele flerte, aquela brincadeira, é o jogo amoroso saudável, é gostar de algo que você pratica, igual jogar League of Legends 3 horas da manhã. Tem o pragma, que é o amor maduro e prático. É aquele que verdadeiramente sustenta casamentos. É aquele que entende que para as coisas darem certo vai ser necessário abrir mão de outras. É um amor prático. Tem a mania, que é o amor possessivo desequilibrado. É um alerta para quando o amor vira controle, vira doença. Porque tudo em excesso se torna doentio. Tem o ágape,
que é o amor divino e incondicional. É aquele amor que Deus tem pelo homem, aquele amor que perdoa, que acolhe e que transcende. Para ter então essa vida plena, que é aquilo que todos nós desejamos alcançar, a gente precisa entrar em equilíbrio com todas essas formas de amor, porque sem amor caímos na busca por substitutos, que aí vem os vícios, vem os status, vem as distrações, e com o amor há a direção, a cura e a criação da identidade. É muito interessante que normalmente a gente observa muito isso em relacionamentos. Você tem um amigo seu que é viciado em LOL, ele gosta muito de anime e ele, sei lá, não toma banho durante a semana, só no sábado. Aí ele começa a se apaixonar por alguém. Aí essa paixão começa a ser correspondida. Aí agora esse cara já tá tomando banho, tá jogando menos LOL, mas ainda vê anime. Ou seja, ele não está perdendo a identidade dele, mas ele está criando uma nova identidade. Muitas das vezes mais saudável. Porque o que antes ele não via como distração, League of Legends, como vício, League of Legends, e como falta, né, de cuidado próprio, que é a questão do banho, agora ele já começa a trabalhar isso. Ele já começa a se cuidar. Ele já começa a abandonar os vícios de pouco a pouco. E agora ele começa a criar uma nova identidade saudável. Não necessariamente o outro fez isso nele, mas é porque agora ele tem a peça que faltava nele, que é o amor. Porque o amor que você sente pelo outro gera amor dentro de você também. Porque você só consegue oferecer para o outro aquilo que está dentro de você. E é por isso que nesse caso o amor ele se torna uma cura, uma bússola, uma direção. E quando a gente vai olhar o amor na filosofia, como a gente fez, e na Bíblia, a gente entende que o amor ele é o sentido e a salvação. Porque lá em Gênesis 2:18, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Isso não é sobre casamento. Deus, na sua infinita sabedoria, ele olhou para o ser humano e falou: opa, se esse cara permanecer sozinho, ele vai adoecer, ele não vai conseguir se desenvolver da forma que eu quero que ele se desenvolva. Farei para ele, então, uma adjuntora, alguém que vai estar ao lado dele, alguém com quem ele vai poder compartilhar as coisas. Nisso, Deus mostra o primeiro ponto, que é o ponto social. O ser humano não pode ficar sozinho, porque não é bom que o homem esteja só. Depois ele trata isso novamente, falando que o amor é o maior mandamento, lá em Mateus 22:37 até o versículo 39. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, aqui você está exercendo o amar a Deus, mas aqui também você está exercitando o amar o próximo. Mas como que você vai amar o próximo? Primeiro você vai precisar se amar. E a partir do momento que você se ama, você consegue amar o próximo. Santo Agostinho dizia: amar e fazer o que quiseres, porque o amor verdadeiro não fere, não destrói, mas edifica. Kierkegaard afirma que o desespero é não se reconhecer em Deus. E Deus, ele é o amor. E isso a gente vê escrito lá em 1 João 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, esse versículo está enfatizando que o amor é essencial para conhecer Deus, pois ele é a própria essência de amor. Além disso, essa passagem nos lembra que o amor é dado a nós por Deus e que aqueles que amam têm nascido dele. Se tudo em nossas vidas deságua em amar, então amar é uma ferramenta que a gente precisa usar. E é por isso que a gente precisa trabalhar essa ferramenta, que é essa relação de amor. Porque o amor, ele transforma os nossos piores dias em aprendizado. O amor verdadeiro não vai tirar sua identidade, mas vai revelar a sua identidade. Até porque o humano não é um ser definido. Ele é um ser em constante adaptação, em constante evolução, em constante processo de cura e destruição. Então o amor, ele vai ser como essa ferramenta que vai servir como um espelho, onde você vai olhar. Muitas das vezes você vai se desgastar pelo outro, mas quando você olhar para todo o seu desgaste, você vai lembrar: opa, peraí, mas eu também preciso me desgastar por mim. E muitas coisas vão começar a entrar no eixo de novo.
Ou, se nunca entraram, entrar no eixo pela primeira vez. Talvez você tenha vivido anos procurando amor em gente errada, em relacionamentos rasos, ou tentando provar seu valor para ser amado. Mas o amor de verdade não precisa ser merecido. Ele só precisa ser aceito. E se eu te disser que o amor que você tanto busca já está na sua porta, te chamando todos os dias, discretamente, com paciência e fidelidade. Esse amor é o amor de Deus. Talvez você não encontrou uma pessoa que possa ser o alvo do seu amor, ou que você seja o alvo do amor dessa pessoa. Mas você tem um Deus, que esse Deus pode sim ser o alvo do seu amor, como também pode sim você ser o alvo do amor dele. Afinal, isso já é lei, já é decretado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por amor de você. Então você já é amado. Agora só falta você trabalhar o se amar e o amar os outros. Em 1 Coríntios 13:13, pois agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor.